Raupê, Embaixo Pá, Baixareimê, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais uma vez aqui para trazer para vocês sobre Guarani Básico, Guarani Diálogo. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve agora e ative as notificações para você ficar atualizadinho tudo que eu posto sobre Guarani. Não só sobre Guarani, mas sim as diversidades culturais que existem, né, por trás das palavras. E hoje eu trouxe para vocês o pedido do nosso colega e amigo, é um dos inscritos aqui do canal, Wendley. Ele sugeriu um vídeo aqui. Ele disse assim: fala sobre a diferença entre os Guarani Kaiowá e o Paraguai. O que muda entre os dois? Eu percebi que ambas as línguas têm palavras iguais. Atimá porã. Gente, que fofo! Nossa, você também que está inscrito aqui, se você quer que eu traga no próximo vídeo outros temas bem mais que não seja, né, também do como se pronunciar, entre os, fica à vontade. Você pode estar escrevendo aqui embaixo. Você que está inscrito aqui, vê lá nos playlists, tem tudo que eu falo sobre temas diferentes, né, que eu sempre tô falando. Bom, gente, hoje eu trouxe, né, como o nosso amigo pediu. Primeiro eu vou falar sobre as diferenças entre paraguaio, guarani, kaiowá. Sim. A diferença, pessoal, é nas falas, né, nas pronúncias, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, os kaiowá, eles falam mais difíceis, né, a pronúncia de todas as falas que eles têm, né, muito bem mais difícil do que o Guarani, Guarani puro, pode ser Guarani Nhandeva, Tupi-Guarani, entre Mbuá também, né, Guarani Mbuá. Então, é bem mais difícil. Então, você que tá chegando aqui, assiste até o final, você vai entender por quê. Bom, gente, a diferença que Guarani tem do Guarani dos paraguaios é que dos paraguaios eles misturam com os espanhol, né? Às vezes eles misturam com o espanhol, por exemplo, galheta, né? Galheta é um pãozinho pequenininho, não sei se vocês já viram, né? Galheta, para quem não é daqui do estado de Mato Grosso do Sul, quem não sabe, galheta é um tipo de pão, né? Que é vendido aqui no Mato Grosso do Sul, que muitas pessoas conhecem como galheta, né? Exemplo, eles usam esse tipo de palavras misturando, né? Os paraguaios, eles ficam misturando. Mas Guarani indígena mesmo, que é Guarani Nhandeva, Guarani Mbuá, é bem diferente, é bem Guarani mesmo. Exemplo, Bodiapé. Bodiapé é a mesma coisa que é galheta. Vocês entenderam essas diferenças? Bodiapé em português a gente já fala pão, né? Então, existe essas pequenas diferenças, galheta e bodiapé. Então, vocês notaram? Aí, esse entre Guarani dos paraguaios e Guarani indígena, né? Guarani Auá, que aqui eles falam. E os Kaiowá do Guarani, dos Kaiowá também é bem mais difíceis, né? Eu tenho meus alunos que estudam online, presencial comigo, eles têm muita dificuldade quando eu falo Kaiowá com eles. Kaiowá é uma palavra muito difícil. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, língua Kaiowá. Você vai ver também as diferenças ali. Por exemplo, um deles quando você afirma alguma coisa. Ah, é verdade isso. Em português, em Guarani Haeuingo. Em Guarani Nhandeva. Haeuingo, os indígenas falam, né? É verdade. E os Kaiowá já falam Haeuimaque. Haeuimaque. Então, tem essas diferenças. E os paraguaios já falam Raupeato. Vocês entenderam? Raupeato. Muitas vezes eles utilizam esse tipo de palavras, né? Então, por isso
que quando o aluno que está aprendendo, às vezes ele pensa que está errado, mas na verdade não está. É que tem essa mistura, né? E eu vou falar aqui, segundo o nosso conhecimento tradicional, que é passada para a gente através dos nossos avós, é o seguinte: quando teve a invasão, né, no Brasil, cada um foi procurando o canto para poder se esconder, né, porque tinha muitas violências e tal quando foi invadido, né? Isso é história, né? Também real. E os indígenas foram se expandindo, né? Cada um foi no seu território, como hoje em dia o Brasil inteiro tem indígena, né? E cada um com seu canto e com suas falas e com suas tradições. E com essa invasão, o que aconteceu? Indígena começou a casar com não indígena e também com os paraguaios, onde eles se uniram, né? E assim também as falas foram entrando, né, na comunidade indígena ou na vida dos paraguaios, assim vai se multiplicando umas palavras, né? Aí o que acontece? Como o indígena tem mais dificuldade às vezes de alcançar um nível superior, de estar num nível superior, estudando, publicando algo sobre o conhecimento dele, sabe o que acontece? Muitas vezes o outro que é mais avançado vai lá, pega aquele conhecimento e registra como se fosse dele, né? Isso que acontece muito aqui. Não sei se na aldeia ou na cidade de vocês é assim também, mas aqui a gente tem dificuldade, tem bastante indígena que não tem estudo, mas tem estudo, mas não tem ensino superior completo, né? Como publicar artigos, para registrar, né? Patentear esses conhecimentos. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas pegam e registram como se fosse dele, né? Então, é muito bom a gente falar sobre a nossa cultura nós mesmas, né? Eu não tenho medo de falar da minha cultura, porque eu sei disso, né? Eu vivi aquilo, foi contada pra mim, né? Então, se outra pessoa falar assim, a prof fica falando lorota lá, não sabe o que fala, não sabe o que ela tá falando, sabe? Às vezes tem um outro que critica, né? Mas para eles pegar e falar, assim, mostrando a cara, eles não fazem, mas sabem criticar, né? Então aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem bastante esse tipo de história, né? Às vezes o indígena sabe tudo, sabe demais, né? Assim, digamos, conhecimento tradicional, e eles pegam, né, a ideia e colocam como se fosse dele, né? Digamos assim, e pega o próprio conhecimento do indígena. Então isso acontece muito. Então esse vídeo é mais para vocês saberem, né, como que acontece. Segundo a história, né, que foi passado para nós, quando teve as invasões culturais, aqui nas nossas terras, né, as crianças, os adolescentes começaram a olhar que para os ensinos que não são os da cultura, né, digamos assim, os ensinos, aqui eles falam caraí, né, caraí é não indígena. Os ensinos dos caraí vai perdendo a sua cultura, a sua língua, vai adotando o português como se fosse a primeira língua, né? Aí vai surgindo aquela perda, né, da raiz, né, das falas, da raiz do Guarani, onde começou. Então fica mais difícil da gente, que nem eu que quero resgatar essas línguas, né, difícil da gente pegar e aplicar na mente de uma criança. Às vezes a mãe não quer que aprenda o Guarani, né? Às vezes a mãe fala assim, não quero que meu filho aprenda Guarani porque ele vai sofrer muito, porque as pessoas, né, colocam isso na nossa cabeça, de que quando a gente começa a falar Guarani, futuramente a gente vai sofrer, né? Realmente a gente sofre, eu sou prova disso, né? Eu aprendi português com 14 anos. Com esses 14 anos, o que aconteceu? Eu busquei, eu ralei pra caramba pra poder aprender mais o português. Até hoje eu travo. Eu não falo português correto,
tecnicamente, né? Mas dá pra eu me defender. Então, você também, né, indígena que tá me vendo agora, se você quiser escrever aqui um texto falando, eu queria muito que resgatasse tal palavra que está sendo perdida, fique à vontade, porque assim você estará ajudando também os nossos parentes indígenas a resgatarem aquela fala que já é perdidas, né? Que hoje em dia não se falam mais. Aqui a gente tem, como a gente adotou demais a cultura que não é nossa, às vezes o próprio indígena tira sarro do outras tribos, né? Nas falas, né? Às vezes a pessoa fala, isso não acontece. Acontece, porque eu já vi. Eu já vi um Guarani que fala o peauingo, né? Ri do outro que fala haeoimake, o peato, sabe? Ficar tirando sarro, né? Como se fosse brincadeira, mas não é. Então, esse daí é nosso, né? É o nosso conhecimento. Cada um sabe a sua história, né? Por exemplo, eu afirmo tudo que eu falo aqui que é real, a minha. Ninguém vai vir falar pra mim, Ana, você tá falando errado. Não tô falando errado. Eu tô falando da minha cultura, da minha fala, do jeito que eu aprendi, do jeito que me ensinaram. Então, você também pode estar fazendo a mesma coisa, né? Trazendo aqui para mim também, sugerindo alguns tipos de vídeo. Bom, continuando aqui a história sobre como essa é a diferença que eu já falei. Agora vamos para o próximo, que é o que muda entre os dois. Desculpa, tá vendo que eu travo muito? O que muda entre os dois, eu já falei, né? São a fala e o modo de falar, o modo de interpretar também. Eu percebi que ambas línguas têm palavras iguais. Sim, realmente tem bastante palavras iguais, como eu já havia falado. Isso acontece porque tem indígena que casa com, vou repetir de novo, com não indígena ou com paraguaio e junta e fica como se fosse igual, vira uma mistura, uma jopará. Então é isso que eu trouxe para vocês, né? Uma pequena história, como que acontece, né? Essas falas, né? Pra virar uma mistura, né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, né? De remédios tradicionais, por exemplo, também. E muitas vezes a gente fica como se fosse... Na verdade, a gente muitas vezes é usado, né? Por exemplo, em um artigo que eu vi, já foi publicado que tal fulano descobriu tal remédio. Não é que tal fulano descobriu, sabe? Ele foi, entrevistou o indígena e registrou como se fosse dele, né? E sempre o indígena fica como uma terceira, aparece como terceira pessoa, né? Sempre não aparece como a primeira, né? Então, você que tá me vendo, você que tem filho, né, filha, que é indígena, incentiva seu filho a estudar. A gente precisa patentear esses conhecimentos, mostrar que nós também somos capazes de levar essas falas à frente, adiante, porque a gente sabe que é difícil mesmo a gente levar a nossa fala, preservar, porque hoje em dia tem bastante educadores que não é indígena nas nossas terras, né? Nossos filhos precisam aprender português, precisam, aprender a fala que não é, né, da sua cultura, né? Então, o que a gente não pode deixar é que eles ficam, né, sem aprender o Guarani. A gente sempre tem que ensiná-lo, né? Aqui em casa eu ensino bastante meu filho, eu tenho um filho de 3 anos e realmente é difícil. Eu, sendo mãe, né, eu levo ele na creche, ele estuda com não indígena e realmente é bem difícil, né? Ele tem que aprender português. Não tô falando para você não ensinar também seu filho a falar português, você tem que ensinar os dois, né, para ele poder se adaptar e entender Guarani e também o português. E
Que mais que eu trouxe hoje? Hoje eu trouxe mais essas informações básicas, né, para vocês saberem, né, que como a invasão cultural afetou a nossa aldeia, a nossa cultura. Hoje em dia a gente não vê mais, aqui na minha aldeia, por exemplo, a gente não vê mais indígenas assim que leva realmente a sua cultura a sério, né, para preservar. A gente adotou demais a cultura que não é nossa, né? São poucas pessoas que também se interessam a ajudar a resgatar. E você que está me vendo agora, muito obrigado por você ter ficado até essa hora comigo, né? Até esse momento. E eu espero que vocês tenham gostado sobre o que eu falei hoje, né? Um tema muito diferente, né? Do que as aulas, né? É mais para eu poder falar, conversar com vocês, do que eu penso, o que eu acho. Então, pessoal, é isso. Eu acho assim que a gente tem que fortalecer um ao outro e para que essas falas possam ser preservadas, né? Que possam ser sempre resgatadas. E sozinha eu não posso fazer isso, né? Você pode me ajudar. Você que está inscrito aqui também, você pode aprender e praticar, né? Não só aprender e ficar por aí mesmo. Você tem que pegar e praticar. Se você não praticar, você não vai conseguir ensinar os outros, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer pela frente, mas você já vai ficar com uma referência para outras pessoas, né? Assim como eu tô sendo, né? Eu lutei muito para poder chegar até aqui, para falar para vocês sobre Guarani, sobre minha cultura, porque muita gente não tem coragem de falar essas coisas, porque tem medo e também é proibido muitas vezes, né, da gente falar nossa própria língua em nossa própria terra. Então é isso que eu trouxe para vocês hoje, para vocês verem como que surgiu esse Diopará, né, que eles falam uma mistura, né, o que muda entre os dois. Não sei se vocês chegaram a entender. Hoje eu venho falar blá, 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 não. Eu vim trazer mais esse tipo de histórias para vocês. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Deixa eu lembrar. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado sobre essa pequena histórias, né, que eu trouxe, né, como que surgiu, porque que isso aconteceu, né, e fique com Deus, porque com Ele eu vou ficar, né, aqui na minha casa. Se cuidem nessa pandemia, porque eu quero vocês sempre aqui, vivinho, para vocês me assistirem. Eu não sei aonde você está agora, né, se você está na aldeia ou na sua cidade, né, se cuida muito e o peixe é de aputar. E vamos ficar assim até o próximo vídeo, né? Próximo vídeo eu vou estar falando mais sobre como a gente vai pronunciar, né? Eu vou falar mais frases cotidianas, parte 2, ou posso trazer também outros tipos de vídeo, depende de vocês, né? Que vocês deixarem pra mim aqui, eu vou estar trazendo. Então, essa foi a história de hoje, né? Um beijo, um abraço pra todos vocês. Tchau!